Aleluia. Continue de pé, meus irmãos. Vamos receber nosso pastor Cezino Bernardino. Maravilha. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Podeis tomar assento. Graças a Deus que estamos aqui reunidos para cultuar o nome do Senhor. Gostaríamos que todos que vieram, que trouxeram as suas Bíblias, nós vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor. Eu já quero deixar avisado os irmãos que amanhã o culto começa às 9 horas da manhã e vai terminar lá para as 9h30 da noite, como é de costume, o culto de domingo, das 9h30 em diante, que nós encerramos. E de manhã começa às 9 horas, que é costume de nós começarmos a escola dominical na parte da manhã. Não vamos ter escola dominical. Eu já procurei ler lição até no rádio, porque nós queremos estar o dia todo aqui. Aqueles que quiserem, que sentem de vir, venham, que são acostumados a vir à escola dominical, estejam aqui, que o primeiro período a gente vai orar, vai ler a palavra, possivelmente vamos ler a lição, e vamos continuar atendendo ao pessoal que vai ligar para nós, e nós vamos estar junto aqui, passando um momento de adoração a Deus. Vai ter alguém acompanhando aqui também na parte dos louvores. É um dia que nós vamos passar aqui no templo. Aquele que quiser, esteja presente e com espírito de cooperação, de adoração ao nome do Senhor. E dia 8 de dezembro nós estaremos fazendo a última consagração do ano, entendeu? Em favor do Natal Missionário de Fé. Os irmãos sabem que nós vamos fazer um movimento muito grande aqui no dia da Bíblia. Nós vamos fazer um desfile, já estamos programando isso, de fazermos um desfile em homenagem à Bíblia. É no dia 8 mesmo, né? Dia 8 de dezembro. Nós vamos estar aqui, toda a igreja, todos os departamentos, todas as igrejas aqui de Camboriú foram convidadas, as igrejas evangélicas, se quiserem fazer isso, porque foi um projeto do vereador Josué Pereira, para nós honrarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então foi um projeto muito importante, e nós vamos fazer isso. Eu espero que todos os crentes estejam fazendo isso. Depois nós vamos marcar o horário direitinho, e também a banda de música vai estar presente, a mocidade, todos os estagiários, todos nós, os novos e velhos também. Vamos estar aqui, depois se concentramos na Praça da Bíblia. Aquela Praça da Bíblia não é a praça aqui da Figueira. A Praça da Bíblia é aquela que o vereador não, o nosso Rolinha, como é o prefeito Rolinha, de saudosa memória, ele fez, colocou lá uma pedra bonita lá, e lá está meio jogada assim, mas agora nós pedimos, a prefeita está se interessando de ornamentar, de melhorar aquilo ali, e aquilo é nosso, entendeu? É dos evangélicos. Então nós vamos estar lá, fazendo aquela homenagem, lendo a palavra de Deus. Se nós tivéssemos preparado bem com antecipação, nós poderíamos fazer como em Lages. Em Lages eles ficam ali tantos dias, dia e noite, lendo a Bíblia. Eles liam a Bíblia, ainda faz isso, leiam a Bíblia toda, entendeu? Desde o primeiro versículo até o último de Apocalipse. É uma corrente, sai uma pessoa, entra outro lendo. Isso é muito chamativo a atenção e muito importante. Então, dia 8, nós vamos ter a última consagração do ano, que também é referente ao Natal Missionário de Fé, e ali depois vamos fazer uma concentração na parte da tarde para fazermos adoração ao nome do Senhor. E amanhã, então, eu convido os irmãos, aqueles que se sentirem de vir, fica até a hora que você quiser. Não se faz, não é obrigado você ficar até a hora do culto. Você pode ficar a hora que você queira,
pelo menos até terminar a escola dominical, deve-se ficar, né? E os irmãos venham em jejum, não venham já com barriguinha cheia, venham em jejum, entendeu? Porque é um sacrifício que nós vamos fazer para Deus durante o dia de amanhã. Já temos convocando isso já há tempo, e eu espero que os irmãos cooperem com a gente nesse dia de amanhã. Hoje nós temos um trabalho, parece que não encerrou ainda, né? Trabalho da igreja do Evangelho Quadrangular, na praça, no ginásio, ainda está, né? Estão ali concentrados, tem muitos crentes ali, de várias igrejas, estão ali, e também nós não vamos dizer assim, por que foram para lá? Não, foram, cooperaram, eles também cooperam com nós, não há problema nenhum. E temos as congregações que estão também em trabalhos, as congregações. Essa tarde foi ontem à tarde, foi ontem, né? Foi hoje à tarde e ontem, o nosso estagiário foi fazer um culto na praça. Foi hoje ou foi ontem? Estagiário, tem algum estagiário aqui? Foi hoje. Foram lá na praça, fizeram um culto também, e não vai ser só esse sábado. De vez em quando eles vão prestar serviço nas ruas, na praça, lendo a palavra do Senhor, porque isso faz parte da nossa vida. Eu quero que o irmão abra o Salmo de número 78 e o versículo 19. Por favor, vamos ler a Bíblia. Vamos dar uma lidazinha na Bíblia e pensar um pouquinho em alguma coisa. Salmos 78, versículo 19, que vai abrir para ler. Pode levantar e ler. Rápido. Ninguém? Tem Bíblia aí? E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Bom, esse é um versículo do Salmo 78. Poderá, entendeu? Deus preparar uma mesa no deserto. Isso foi uma dúvida que houve, uma murmuração contra Moisés. E aquela pergunta, ponto de interrogação: pode isso acontecer? No deserto acontece muita coisa. Quando se fala aqui, eu vou ler depois, vamos dar um pulinho no capítulo 3, também de Êxodo, é tudo no livro de Êxodo. Primeiramente o livro de Salmo 71, 19. É o início, depois Êxodo capítulo 3. E depois Êxodo capítulo 4, versículo 27. Depois Êxodo capítulo 15, versículo 23. Depois Êxodo capítulo 16, versículo 4. Depois Êxodo 17, 6 e 7. E depois Êxodo 17, 8 a 15, é um trecho meio comprido, mas pelo menos um versículo. Depois vamos para São Mateus, capítulo 4 e 1, e encerramos com Atos 8 e versículo 26. Primeiramente vamos para o capítulo 3, aquele versículo que diz: Deus se representa ou aparece no deserto. Tem alguém que pode ler esse trechinho da Bíblia no capítulo 3 de Êxodo, referindo-se à sarça que ardia no deserto? Procure só aquele versículo da sarça. Acharam? Capítulo 3 de Êxodo. Pode ler o versículo, né? Pode levantar e ler o versículo. Bem alto para todo mundo ouvir. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Não se consumia. Quando você lê o capítulo 3 de Êxodo, você já sabe que é Deus se manifestando a um líder, a um homem, a Moisés. Moisés estava lá no deserto. Moisés estava apacentando ovelhas. Moisés tinha fugido do Egito, porque tinha matado um homem. Todo mundo sabe a história de Moisés. Mas Deus tinha um projeto com Moisés. E o Moisés, para se livrar
da morte, ele foge para o deserto, fica no deserto. A Bíblia diz que ele ficou 40 anos no deserto. Nós às vezes não entendemos as demoras que acontecem quando nós estamos clamando ao Senhor. Precisamos de Deus, clamamos a Deus, esperamos pela misericórdia de Deus. Ontem fui visitar uma pessoa, faz 2 semanas que Deus me incomoda. Vai visitar, vai visitar, vai visitar. E a correria e a andança da gente, muito envolvido em muitas coisas, eu fui adiando, hoje não dá, semana não dá, semana que vem não dá, viagem para um lugar, viagem para outro. Mas ontem, eu disse para minha esposa, tenha paciência, feriado. Eu cortei a agenda que eu tinha lá no norte, então vamos fazer a visita para essa mulher. Peguei o carro ontem, saí de manhã, pensava que ia chegar cedo e fui atrapalhado pela fila de automóveis no asfalto. Nunca vi coisa semelhante, entendeu? Para todo lugar que se saía era tranqueira. Trazia 3 horas parado, mas cheguei a tempo, Deus de visitar todos que eu queria visitar. Passei direto de Vila Nova e fui à Laguna. Cheguei lá, fui na casa de uma pessoa, visitei essa pessoa, era minha cunhada, entendeu? Lá eles já sabia que eu ia, porque o rádio faz queixa, né? Quer dizer, é mexeriqueira. Nossa emissora de rádio entra tudo quanto é canto. Então eu pensava que fazia surpresa, não deu. Porque alguém ligou e disse, olha, o pastor Zino vai fazer uma visita. Eu cheguei de tardezinha, esperava para o almoço. Eu ia almoçar um peixinho com farinha. Queria ir lá almoçar com eles um peixinho de farinha, uma casa de gente pobre, gente humilde, gente simples, mas eu ia comer um peixinho rê. Vocês conhecem o peixinho rê? Com farinha, porque era assim que eu fazia antes. Quando eu ia na casa deles, eu me alimentava com farinha de mandioca e com pirão d'água, com um peixinho assado, frito. Cheguei lá, já era tarde, mas de qualquer maneira fiz a visita, orei para aquele pessoal. E o mesmo peixinho que eu ia comer no almoço, eu trouxe para comer em casa. Porque eles não prepararam, porque eu não cheguei. Eu trouxe para comer em casa. Comi hoje ao meio-dia. Bom, aí voltamos e passamos à casa da doente. Entendeu? Da casa da doente. A sorte é que ela estava doente, mas não tinha morrido. Estava viva ainda. Eu alcancei, irmão Silas, irmão Lauro, ela lúcida, é a minha cunhada mais velha, a irmã da irmã Pedra, a mais velha, entendeu? Eu já venho ajudando essas pessoas há muito tempo, mas ela adoeceu, mas eu não sabia que ela estava 2 anos na cama. Uma senhora, com filhas bonitas, com filhos casados, já avó de netos, e ela jogadinha lá numa cama, cuidada por estranhos. Uma filha só está lá e colocou outra pessoa para cuidar dela. Eu, quando olhei para ela, me lembrei do tempo da juventude dela. Quanto ela ajudou a minha esposa, a irmã Pedra, na sua juventude ainda. Agora, ela está lá. A Pedra teve sorte, porque casou com um pastor. Eu fui um pastor e passamos a viver uma vida melhor. Porque Deus nos abençoou, nos prosperou. Casou com um rapaz, 18 para 19 anos. Mas Deus tinha um projeto na minha vida e a nossa vida melhorou. Deus abençoou. Por onde andamos, Deus fez prosperar. E aí então eu passei a ajudá-los. Uma mão, diz que uma mão lava a outra, as duas o rosto. É dito dos antigos, não é? E quando eu cheguei lá, eu olhei para aquela mulher que ajuda tanto a minha esposa, agora na cama, um montinho de osso. Mesmo que a gente não vai de mãos vazias, mas para ela tanto fazia levar alguma coisa como não, mesma coisa. Mas ela me ouviu, e uma das coisas que eu admirei foi eu chegar para ela e perguntar assim: Maria, tu me conhece? Ela olhou para mim sério e disse: o
Lucizino. Já velhinha, deitadinha, um montinho de ossos. Mas olhou para mim e me reconheceu. Entendeu? Conversamos ali, as filhas não estavam, estava uma moça cuidando dela. E aí então eu fiz a pergunta. A irmã Elba gosta muito de convidar para aceitar Jesus. Ela disse assim: eu vou convidar ela para aceitar Jesus. Não, deixa eu conversar com ela primeiro. Porque eu sei de que famílias são. Agora faltava só ela para aceitar Jesus. Só faltava ela, da família toda, da irmã Pedra, faltava ela. Nós tínhamos ganho todos. Visitei primeiramente aqui o seu Colácio e tal. Quando eu disse assim: ô Maria, tu queres aceitar Jesus como Salvador? Ela disse: eu quero. Então me responde as perguntas que eu vou te fazer. Ela respondeu todas as perguntas de uma pessoa lúcida que está aceitando a Jesus. No final ela disse: amém, amém e amém. Como que dizendo: aceitei, aceitei, aceitei. Sim, sim, sim. Aleluia. Meus irmãos, eu fiquei feliz da vida, porque a gente foi em busca de uma pessoa, encontrou com vida lúcida para responder que aceitava a Jesus como Salvador. As oportunidades que Deus nos dá, elas passam. E se nós não aproveitar o tempo, e depois nós vamos correr atrás do tempo, não encontramos mais ele. Foi a oportunidade que passa. A oportunidade é uma vez, entendeu? Então fiz esse trabalho ontem, foi muito lindo. Depois visitei outras pessoas, visitei as minhas irmãs, e fizemos oração e glorificamos o nome do Senhor. Mas o meu assunto não é esse. O meu assunto é: Moisés fazia 40 anos que estava fugido, porque tinha cometido um erro. Ele estava escondido lá, com medo dos egípcios. Porém, Deus tinha marcado Moisés para ser o líder. Tem muitas vezes, irmãos, que nós fugimos do que Deus quer fazer conosco. Nós fugimos. O Jonas fugiu, medo. Sabe por que fugiu? Porque aquele povo não merecia, segundo ele, não merecia perdão. O povo ninivita era tão miseráveis, tão malvados, que eles abriam as mulheres grávidas e tirava a criança e colocava gatos no ventre. Entendeu? Era desse jeito. Está num povo ruim, um povo malvado. E Deus falou para o Jonas: Jonas, tu vai a Nínive. Ele disse: aonde? Nínive? Esse povo é excomungado. Esse povo é um povo que não merece. E fugiu, mas Deus foi lá e disse: não, Jonas, eu preciso falar com eles antes de colocar o meu juízo sobre eles. E aí então, o Jonas fugiu no navio, Deus pegou ele, atirou no mar, os marinheiros atiraram no mar, e ele compareceu lá em Nínive, como os irmãos sabem a história. O que ele não queria que acontecesse, aconteceu. Foi ele pregar que ele se arrependesse, porque Deus ia subverter eles, e ele não pensava que o povo ia se arrepender. E o povo se arrependeu, até o gado. Interessante que Jonas combateu com Deus, e Deus disse: mas tu tem razão para isso, Jonas. Esse povo não sabe discernir da mão direita para a mão esquerda. Tu teve dó desse, eu já falei outro dia aqui, eu só vou repetir. Tu teve dó de um pé de aboboreira e não tivesse dó dessas pessoas. A inversão de valores, entendeu? A inversão de valores. Dó de um pé de aboboreira que nasceu e morreu em 24 horas. Que ele não plantou, não teve trabalho de preparar a terra nem nada. Os ninivitas, seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Se tu tivesse dó dessas coisas e não tem dó dessa gente, entendeu? E o gado, e Deus foi longe ainda, e o gado que tem, os animais que tem. Deus tem misericórdia até dos animais. E Deus salvou Nínive e salvou a situação daqueles animais por a pregação de um profeta fujão, mas Deus levou, e a pregação dele valeu, mesmo sem ele querer. Eu não quero que esse povo se salve. Eu vou
colocar a minha mensagem, mas eles não vão aceitar, e Deus vai justiçar. E de repente o povo ninivita se arrepende, o rei se arrepende, o povo se arrepende, lança uma lei, todo mundo fica em jejum, né? Até as crianças, até os animais, em sinal que estão arrependidos. Como que pedir a Deus? Não subverte nós, somos malvados, somos ruins, mas misericórdia, Deus. A voz do profeta é verdadeira, eles temeram a voz do profeta, entendeu? E aí se arrependeram. Deus não justiçou naquela ocasião. E depois lá no Novo Testamento aparece a história de Nínive. Agora Moisés lá, o povo de Israel sofrendo no Egito, clamando por Deus, e Deus atrasa tantas coisas, e vai passando o tempo, passa 40 anos, e o povo lá sofrendo, entendeu? Aí um dia Deus, agora basta. Deus se dirige a quem? Se dirige àquele menino, que um dia foi colocado no rio, e salvo dos crocodilos. A mesma filha do rei pega, cuida dele e dá para a sua própria mãe cuidar. E aquele menino depois fez uma violência, porque se condoeu dos judeus, porque estava um egípcio maltratando um judeu, ele se sentiu com aquilo, matou, aquele enterrou, se escondeu. Quando a gente faz uma coisa que pensa que está encoberta, o vento bate, separa a areia e aparece aquilo que foi escondido. Alguém viu. E quando dois judeus estavam se desentendendo, dois irmãos, Moisés chegou e disse: não façam isso, o que é isso? Vocês são irmãos. Aí um judeu daquele disse: tu pensa que vai fazer com nós como o outro? Tu fez com o egípcio que tu matou e enterrou na areia? Moisés se viu: estou perdido, meu pecado foi descoberto, meu crime foi descoberto. Ele não teve outra alternativa, foi fugir. E fugiu para o deserto, para bem longe. Estava lá, tranquilo, estava apacentando ovelhas, e o tempo passou. De repente o tempo de Deus chegou. Sempre tem o tempo, há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus chegou. E Deus se dirige aonde? Numa sarça, numa insignificância, no meio do campo seco, uma árvorezinha lá. De repente, o Moisés sentiu saudade de Deus. Deixou as ovelhas e disse: eu vou ter um encontro com Deus. Por detrás do deserto, eu vou me encontrar com Deus. Irmãos, quando nós estamos, às vezes, muito bem acomodados, tem hora que dá saudades do tempo que passou. Tem hora que dá saudade das coisas boas, das coisas importantes. Quem é o crente que não tem saudades de falar umas línguas estranhas, ser usado por Deus? Quem é que não tem saudades de ouvir um cântico espiritual? Quem é que não tem saudades de alguns dos nossos que já partiram para a eternidade? Sempre vem as saudades. E o Moisés se dirigiu para um lugar, e esse lugar, Deus esperava ele lá. Esperou ele em chama de fogo, porque Deus é fogo. Ninguém se engana, Deus não é uma imagem assim como eu. Ninguém vai ver Deus assim. Deus é um fogo. A Bíblia diz, é um fogo consumidor. E Moisés um dia, para ver a Deus, diz que ele passou de costa, né? E Moisés ficou tão brilhante que botou um véu na cabeça para ninguém olhar para o seu rosto. A santidade de Deus não existe limite. A pergunta do pregador ou cantor de domingo, ou de terça-feira, né? Ele perguntou quem é que vê Deus, que é o tamanho de Deus, que idade é de Deus. Ninguém vê Deus. Irmão, o Deus é de eternidade, a eternidade não existe medida para Ele. É o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão, é o Deus amoroso, é o Deus que nós servimos. Ele é tão grande, tão santo, tão importante, e Ele veio, humilhou-se, veio até a terra, no estrado dos seus pés, que é a terra, e veio nos socorrer, e veio prestar socorro para nós, veio trazer salvação para nós, perdão para os nossos pecados. Tem muitas vezes que nós estamos meio acomodados, mas sentimos saudades. Tem pessoas que passam bem na vida, que tem tudo na vida, mas tem um vazio na alma. Tem um vazio na alma. Quantos ricos tem por aí com depressão, trancado num quarto? Tem tudo para ser feliz, mas não é o dinheiro e o bem-estar que traz a felicidade. Ele se isola, ou ela se isola, e a gente vai ver que é o gemido da alma.
o clamor da alma, a ansiedade da alma. A alma não se satisfaz com pão, não se satisfaz com dinheiro, não se satisfaz com casas bonitas, com prédios, com apartamentos, não se satisfaz com carrão, não se satisfaz com iate. A alma, ela quer ver Deus. Eu li um folhetozinho, certos irmãos já sabem, que tinha um casal que tudo que quiseram ver, eles viram. Mas tinha uma empregadinha em casa, eles foram fazer a última viagem. Ele falou para a esposa: esposa, agora vamos fazer a última viagem, ver as últimas coisas, depois não sabemos para nós vamos, porque afinal de contas, não temos mais para onde ir. Conheceram tudo, voltaram da última viagem e programaram a outra, mas para onde? O grito da alma continuava clamando, queria outra coisa, não se satisfazia em olhar para prédios, para jardins, para praças bonitas, para circo com palhaços, cinemas com coisas. Não, agora para onde é que nós vamos? Vimos as últimas coisas, e agora? Aí a empregada, que tinha experiência com Deus, chegou para aquele cidadão e disse: eu tenho um lugar para você, que você nunca foi, e se você for, você vai ter descanso. Aí ele disse: mas para onde? Já fomos em todo lugar. Ela disse assim: olha aqui, você tem aqui no seu quintal, aí no seu pasto, você tem uma árvore, entendeu? Você tem uma árvore frondosa, bonita, com a sombra. Olha aqui, ó, eu vou lhe dar o endereço certinho. Você pega você e a sua esposa e sai daqui e se joelha debaixo daquela árvore, que lá vai ser revelado a você o lugar para vocês irem. E a hora que for revelado, vocês vão e nunca mais vão ter desejo de ir em outro lugar. E ele foi, obedeceu, chegou lá, se joelhou debaixo da árvore e ficou ali. Mas a esposa, mas a empregada explicou: clama por Jesus, peça para ele vir e mostrar as coisas para você. E diz que de repente entrou um gozo na sua alma. Aleluia, aquele gozo que entra em você de vez em quando, que quando você começa a clamar por Jesus, oh Jesus, me ajuda. Quando você está no vazio, quando você está assim como que um céu de bronze, que nada dá certo mais, que não tem mais saída no caminho, não tem mais para onde ir, você está pensativo: o que vou fazer agora? E de repente na sua oração, que você não tem nem sequer assunto para orar, porque tem momento assim, né, irmão Lauro, que a gente não tem mais assunto para orar. Chegamos, parece, no final da caminhada, perdemos o assunto da oração, só clamamos Jesus, Jesus, só pedimos misericórdia, misericórdia. É nesse tempo que Jesus desponta de longe e vem a estar com você. Assim aconteceu com aquele homem. Entrou aquele gozo na sua alma, e ele ficou cheio de contentamento, de satisfação, e não queria sair mais ali, porque ali estava bom. O que não aconteceu lá em Nova York, que não aconteceu lá naqueles lugares bonitos, lá no Japão, na capital, entendeu, irmãos? Nesses lugares que vai de caravanas para lá, e lá para Orlando, lá não sei para onde, que eu conheço os Estados Unidos já há quase 20 anos, mas nunca fui nesses lugares, não sei o que é isso, porque eu vou a serviço, eu vou pregar a palavra, não vou passear nesses lugares assim. Mas aquele homem naquele dia, quando volta para sua casa, disse para sua empregada: por que você deixou nós gastar tanto dinheiro? Por que você deixou nós viajar tanto? Se você sabia que ali era o lugar da satisfação. Assim, meus irmãos, é nós também. Nós às vezes estamos agoniados, mas tem um lugar só que vem resolver o problema. O Saulo, por exemplo, está aí. Esse moço que está aqui, ó, o Saulo. Quantas vezes se encontra o Saulo correndo, ainda corre até hoje, para lá e para cá, e para lá e para cá. E a gente pensava: ó, o Saulo tem irmão presbítero, tem a família crente, e esse moço, e daí, como é que vai ser? Um dia, o Saulo entrou aqui, e aqui está ele, e aqui não quer sair mais, sentadinho na cadeira, gostou, entendeu? Porque aqui encontrou o que a sua alma desejava, o que a sua alma queria, era encontrar-se com Jesus,
Entendeu? Se encontrar com Jesus é a coisa mais maravilhosa. E Moisés encontrou-se com Deus. Não um Deus vingador, não um Deus para cobrar o que ele fez, mas Deus dizendo: Moisés, o meu povo está gemendo, eu preciso que tu vá lá socorrê-la. E ele teve argumento, ele não queria ir, se desculpou: eu não sei falar, o que é que eu vou fazer lá? Mas Deus disse assim: eu vou te dar alguém para te ajudar. Capítulo 4, versículo 27 de Êxodo, vamos ler? 4 e 27 de Êxodo. Veja bem aí, irmãos, como Deus tem uma solução para todas as perguntas e as desculpas. Deus tem a resposta para todas as perguntas e a solução para as desculpas. Leia, pastor Lauro, escute, irmãos. Disse também o Senhor Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. E o beijou. Quanto tempo fazia que não se beijava, hein? Quanto tempo? Moisés teve encontro com Deus. Deus deu um trabalho para ele fazer. Ele ficou receoso porque não sabia, disse que ele era tato da língua, né? Travado da língua. Mas Deus disse: vai ao deserto, porque tu vai ter um encontro com alguém. E Deus falou com Arão: vai ao deserto, tu vai ter um encontro com alguém. Se encontraram e diz que ele o beijou a Moisés. Deus deu para Moisés um companheiro para falar, entendeu? Moisés, tato de língua, mas Deus deu um companheiro para a solução do problema do povo do Egito. Não foi assim? E quando chegaram a Faraó, aí estava o problema. Mas o Arão, entendeu? Respondia o que falava. Diz que a vara de Arão é que floresceu. É uma coisa bonita, uma história muito bonita. Isso quer dizer, no deserto, Deus tem solução para problemas. No deserto da nossa vida, quando pensamos que estamos sem saída, tem solução para os problemas no deserto. Tem encontro no deserto. Quando você pensa que você está só, que ninguém mais lhe olha, que você está rejeitado, que ninguém lhe quer, não, sempre vai ter alguém que lhe vai abraçar e vai lhe dar um beijo, entendeu? Vai lhe dar um beijo, vai dizer: oh, que saudades, eu te amo, nós queremos estar unidos. Foi a solução para Moisés, foi a consolação para o líder que Deus estava levantando para socorrer e tirar o povo lá do Egito, que estava escravo. No deserto, irmão, tem solução. No deserto tem sol quente, no deserto tem vento forte, no deserto tem areia, no deserto tem gelo, tem frio. No deserto é terrível, irmão. Eu sou acostumado a entrar no deserto de Atacama, atravesso todos aqueles desertos. Até agora, eu vou no deserto de Atacama, no Peru, lá em Trujillo. Você atravessa por aqueles desertos áridos que é só areia. De dia, carros não viajam quase de dia, é quase só de noite, por causa da temperatura cai. De dia, os pneus chegam a explodir devido ao calor do sol do deserto. Então à noite refresca, eles viajam. Os ônibus, quando vão para lá, para Trujillo, não saem de dia, saem às 11 horas da noite. Eu vou de ônibus, 800 quilômetros, atravessando o deserto. À noite a temperatura cai, então não há problema absolutamente nenhum. De dia ninguém viaja por causa do calor, chega a explodir pneu no deserto. Quando você viaja de Santiago para Arica, é um deserto de 2.005 quilômetros. E a recomendação quando despacha assim: não viaje ao meio-dia, porque você pode ficar na estrada. Viaja no cair da tarde. E quando se passa pelo posto que se abastece, tem uma placa na saída do posto: examine o radiador, ver se tem água, e examine o tanque de combustível, que daqui a 400 quilômetros é que vai ter novo posto. Porque o deserto é assim, não tem moradia, não tem morador, não tem casa, é areia, é vento soprando, não se encontra ninguém. O deserto é assim.
Quantas vezes eu já dormi no deserto? Encostado eu e os companheiros um no outro, por causa do frio da noite, que o nosso carro quebrava, ficávamos encostados no outro, no deserto, que durante o dia era um calor de estourar tudo, mas durante a noite a temperatura desce a 0 grau, ficávamos encostados um no outro, entendeu? Deserto, irmãos, é um lugar perigoso. O deserto tem serpentes terríveis. As serpentes do deserto, elas picam os camelos. Os beduínos viajam com muito cautela no deserto, porque no deserto tem um tipo de serpente que fica igual a areia do deserto, ninguém vê. Entendeu? Tudo é a mesma coisa. No deserto da nossa vida, há muitas coisas que se finge, que se esconde para nos maltratar. Entendeu? Para nos carregar de problemas. Mas no deserto tem encontros. No deserto também tem água. Às vezes a gente passa por momentos de sequidão na sua vida espiritual. Eu tenho experiência, 67 anos de fé. Pensa que foi tudo mar de rosa até agora, e pensa que está sendo mar de rosa com 79 anos, com 37 anos aqui. Vocês pensam que tudo é mar de rosa? Não, irmãos. Quanto mais tempo passa, mais peso fica a carga, mais a responsabilidade. Entendeu? Mas tem vezes que tem sequidão no deserto. A gente quer tomar um copo de água para refrescar e dessedentar a sede, e a gente, parece que a água se torna amarga. A água não mata a sede. Parece que não existe solução. E o povo reclama. Aquele hino que aquele casal canta: nem tudo é um mar de rosa, nem tudo é bonança. É assim na vida do crente. Você pensa que tudo é glória, tudo é grito, tudo é alegria. Não. Irmãos, quem quer trabalhar para Deus, quem quer fazer a vontade de Deus, passa por momentos do mar de ondas empoladas. Entendeu? Mas passa por deserto também abrasador. Tem momento que dá desanimar no deserto. Eu trabalhei com um rapaz chamado Carlinho. Eu carregava, irmão Lauro. Hoje eu estou aqui, né? Mas eu estive em Bituba ontem. Eu vi aqueles galpões onde eu carregava na cabeça sacos de 70 quilos. E foi alguém comigo assim: nesses galpões eu enchia de fécula. Um dia o Carlinho saiu, depois de trabalhar, exausto de carregar sacos na cabeça, junto comigo também. E ele disse assim: agora eu vou, porque tínhamos que carregar o navio. Tínhamos que dar tudo que tinha para carregar o navio. E quando ele saiu, terminou, ele disse: patrão, eu vou embora. E ele saiu pela praia. Escute bem, irmão. Saiu pela praia de Bituba. E o patrão disse assim: o Carlinho não vai aguentar. O Carlinho está cansado demais. O Carlinho, ele vai dormir em pé, e a areia do cômbro vai cobrir ele e vai morrer. E não deu outra. O patrão dele, que agora me foge um pouquinho o nome, pegou o seu carro e disse: eu vou para me encontrar com o Carlinho, ele vai morrer, ele vai cair, ele vai morrer no deserto. Aquele cômodo de areia vai cobrir ele. E ele viajou, pegou um carrinho preto, que ele tinha um Fordinho daquele tempo antigo, pela praia fora, e foi. De repente, ele viu o Carlinho caído na areia, e o vento soprando a areia para cobrir o Carlinho. Ele despertou o Carlinho, arrastou o Carlinho, botou no carro, cansado, exausto. Mas ia morrer lá no deserto, coberto de areia, se não tivesse um encontro com alguém que se preocupou com ele no deserto. Você está cansado de caminhar? Quanto tempo você é crente? Hein? Você já cansou? Não se curve, não se entregue, porque no deserto tem alguém que vai se encontrar com você, vai dar uma palavra de ânimo, vai te levar para a estalagem, vai te socorrer, vai te ajudar. A nossa vida espiritual é assim também, irmãos. A nossa vida espiritual tem hora que nós estamos exaustos, parece que tudo acabou. De repente aparece alguém e dá um beijo na gente, consolo.
E o apóstolo São Paulo diz que é o ósculo santo. Esse é o beijo santo. Como vai, meu filho? Dá um beijo. Ósculo santo. E esse beijo não é o beijo traiçoeiro de Judas, mas é o beijo do amor. Aquele beijo que transmite animação, confiança. Aquele beijo que diz assim: alguém me ama, alguém me quer, alguém veio para me ajudar. Um dia recebi um telefonema de alguém, disse assim: pastor, eu estou agradecido a vocês, porque alguém se lembrou de mim. Me mandaram um cartãozinho de aniversário, para uma pessoa que disse: nunca recebi nada de ninguém, nem sequer um cartãozinho de parabenização da minha vida, que já estou com 78 anos, mas recebi de vocês. E aquilo, pastor Cezinho, serviu para mim. E eu disse: alguém se lembrou de mim. Aleluia. Você não está esquecido não, irmão. Você não está esquecido não. Alguém está se lembrando de você. Tem momentos que nós, pastores, ficamos numa encruzilhada. Que faremos? O trabalho já teve tão lindo, o trabalho já teve tão espiritual, tanto batismo com o Espírito Santo, tanta coisa importante, igreja cheia. Deus, e agora o povo? Parece que o tempo chegou, terminou, parece que não vai dar mais nada certo. De repente, no deserto aparece alguém. No deserto aparece uma palavra, uma animação, um caminho diferenciado. Deus sempre está no negócio quando você está passando pelo deserto da sua vida. Pessoas ricas, irmão, poderosas, pessoas que têm tudo, mas não tem nada, entendeu? Tem tudo, mas não tem nada. Estão esperando como um copo de água fria, como aquele caçador de ouro, entendeu? O caçador de ouro, ele procurou ouro, procurou e achou uma caneca, um quilo ou mais de ouro. Estava feliz a vida porque encontrou ouro, mas de repente bateu a sede e não tinha água de lugar nenhum. Ele daria todo o ouro que ele tinha ganho por uma caneca de água, mas não tinha água, entendeu? Dava tudo o que ele tinha de riqueza por uma caneca de água, mas não tinha água, entendeu? Mas nós é diferente. Uma caneca de água às vezes para nós vale tudo, porque vem refrigerar matar a nossa sede, e a nossa alma se deleita com isto. A comida nós suportamos, resistimos, mas a água não. A água, o nosso corpo é feito de água também. Então nós precisamos disso. No deserto, quando o povo estava exausto, apareceu uma fonte no deserto. Onde é que está escrito? Deus, água no deserto. 15 e 23 de Êxodo. Vamos lá, leia para mim, por favor. Quando o povo reclamava no deserto, faltou água. Agora aparece água, quer ver? 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou seu nome Mara. Mais adiante um pouco. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Mas? Não, até aí. Depois fala das 12 fontes. As 12 fontes no deserto. Deus sempre responde e atende o clamor do seu povo. Queriam a água, mas a água veio amarga. Entendeu? E ali a Bíblia diz que Deus deu estatuto para eles. E depois um lenho que Moisés teve na mão, ficou tão agitado que Deus mandou ele falar a rocha, ele tocou a rocha. Moisés sofreu consequências por causa disso. Muitas vezes o povo aperta tanto a gente que a gente perde o equilíbrio de fazer como a vontade do Senhor. Deus manda fazer uma coisa, a gente faz outra. E o Moisés ficou tão agoniado
com a agitação do povo, que ele fez diferente do que Deus falou. Entendeu? Vocês pensam, hein? Vocês pensam, irmãos, que o povo não exige de nós? O povo exige de nós. E tem muitas vezes que nós temos que orar a Deus para não errar o que Deus determina para nós fazer. Temos que estar orientado pelo Deus que está mandando nós guiar o povo em direção a uma terra que mana leite e mel. Se nós não tiver noção, entendeu? E não estar conversando com Deus sempre, ter a atenção, a audição para ouvir o que é que Deus diz, nós podemos ouvir uma coisa e fazer outra. Entendeu? E às vezes há consequências por causa disto. Mas Deus nunca deixa o seu povo sem resposta. Daqui a pouco aparece a água com a mudança. Primeiramente a água amarga. Quem quer tomar água amarga? Todo dia o Taá telefonou para mim e disse: pastor, eu quero água aqui nesse lugar. Aqui tem água. A Miriam disse: pastor, aqui tem água, mas é amarga e salgada. O pessoal lá da Bahia é assim. Pediram água todo dia para nós mandar água doce, água potável, porque a água que eles têm lá é água saloba, água ruim. E nós aqui não estamos acostumados a tomar água salgada, água saloba. Nós estamos acostumados a tomar essa água doce, água boa, não é? Você já foi lá no sertão da Bahia, você já viu como é que é. O clamor do nosso missionário, entendeu? Tati telefonou outro dia e a Miriam: a nossa criança, não podemos dar essa água. Essa água faz mal para dar dor de barriga nela. Vem causar problema no intestino. Manda água para nós. Manda água. Água doce é melhor do que água salgada. Água doce é melhor do que água amarga. Você gostaria de estar tomando água amarga todo dia? O crente quer viver em aflição todo dia? O crente não quer ter uma vida amargurada. Porque nós somos crentes, não é para ter uma vida amargurada. Jesus é a fonte de água doce, é a fonte da água da vida. Jesus não é amargura para nós, Jesus é alegria, Jesus é paz. Mas tem momento, meus irmãos, que Ele nos deixa no deserto, para nós sofrer as consequências do deserto e clamar por Ele, clamar misericórdia. Quando você se encontra nessa situação, não murmure, mas peça a solução para o seu problema. O povo tiveram fome no deserto e clamaram e sentiram saudade do Egito. Ah, que cheiro de carne assada, que cheiro daquele alho que temperava a carne dos cabritos, né? Ei, que cheiro. Chegaram no deserto, cheiravam, viravam o nariz lá em direção ao Egito e sentiam a fumaça levantar das carnes gordas que os egípcios comiam. E eles queriam carne, carne no deserto, pão no deserto. E aí então o que é que aconteceu? Deus manda o maná no deserto. Foi assim que aconteceu? Deus mandou primeiramente o pão, mandou o maná. E daqui a pouquinho o povo não se satisfez com o pão, com o maná. Essa comida está enjoada, basta dessa comida, não suportamos mais, tanto tempo comendo essa coisa, entendeu? Mas de repente Deus mandou o maná, né? Mandou pão, mandou cordonizes. Diz que o povo murmurou por causa daquele pão. Então, queremos carne, Deus mandou carne. O povo comeu tanta que saiu até pelo nariz. E quando a carne estava entre os seus dentes, veio a peste, veio o castigo. Entendeu? Irmãos, o que Deus manda é bom. Não reclamo do que Deus manda. Tem pessoas aqui, irmãos, que acham ruim quando vê uma varinha para surrar, quando vê uma palavrinha meia dura para ir para o caminho, eles acham ruim. Irmãos, não reclamo de nós não. Vocês têm pastores maravilhosos, entendeu? Vocês têm pastores maravilhosos. Tem muita gente chorando por aí, com saudade de um pastor como vocês têm. Nós temos aqui um grupo de pastores que somos unidos, trabalhamos com a palavra do Senhor, orientamos o povo, exortamos para viver no caminho certo, direitinho, para não faltar de nós a bênção, para que o povo não saia de debaixo da nuvem da graça, da bênção, entendeu? Mas tem muita gente que não está mais satisfeita, essa comida está enjoada,
É tanto falar em tanta santidade, em tanta coisa que nós não suportamos mais. Entendeu? É assim que acontece. Chega de tanto esses cafona que estão falando para nós, tanto pastor moderno que tem por aí agora, tanto isso. Tem gente que vem aqui no púlpito, prega com tanta sabedoria, que eles olham para nós, o pastor Lauro e o pastor Silas. Estamos aqui desgastados de ouvir essa carne seca todo dia. Mas um dia, irmão, poderá faltar até a carne seca. Um dia poderá faltar essa comida que você está enjoada. E poderá vir outros apresentando coisas muito modernas. Aí você vai ter saudade. Não era isso que nós queríamos. Mas quem não quer o que Deus manda, vai comer o que o diabo manda. Entendeu? Quem não satisfaz com as coisas divinas, Deus manda. Diz que o cobrador de Deus é o diabo. O cobrador de conta de Deus é o diabo. Entendeu? Então, nós temos que se firmar na rocha, em Cristo. Se veio água amarga, aguarda que vai vir água boa. Cava um poço, que vai vir água boa. Te esforça um pouquinho, que as coisas melhoram. A carne foi um momento e deu peste. Mas o pão que representa o próprio pão do céu, que é Jesus, veio a solução do problema. E quantos anos comeram aquele pão? E tem outra coisa, irmão Lauro, não podia comer demais não, era a quantia de cada dia. Se ele juntasse, apodrecia, criava bicho, entendeu? Eles tinham que confiar que todo dia tinha aquela porção. Por isso o Pai Nosso assim, a porção de cada dia nos dá hoje. E o apóstolo São Paulo diz assim: tendo que comer o que vestir, esteja com isso contente. Mas nós não somos contentes com nada. Queremos já se empanturrar de tudo, daqui a pouco dá uma congestão muito grande. Agora houve peleja no deserto também. No capítulo 17 de Êxodo, do versículo 8 até o 15, guerra no deserto. Mas vamos parar por aqui. Não vou parar por aqui, mas vou mais adiante um pouquinho. Aí passamos da guerra com Amaleque lá no deserto, tudo no deserto. Vocês pensam que aqui a igreja está no paraíso? Irmãos, nós não estamos no paraíso. Irmã Maria que está lá, eu estou vendo a irmã Maria, lá está lá, irmã, levanta a irmã Maria. Irmã Maria, quantos anos você já é crente? Me responda aí. Quanto? 58. 58. Só aqui, em Camboriú. 58 anos servindo a Jesus. Já se enjoou de Jesus? Jesus aborrece alguém? A palavra de Deus aborrece alguém? Hein? A Bíblia não aborrece ninguém, a palavra de Deus não aborrece ninguém, a doutrina não aborrece ninguém, Jesus não aborrece ninguém. Quem é crente passa os anos, mas eles querem mais a presença do Senhor e não fica aborrecido por estar na igreja. Passa os anos e fica aqui. Mas vem cá, nesses anos não houve guerra não? Foi tudo paz na sua vida? Não, teve um momento de guerra, de luta, de batalha. A vida do crente, irmãos, é uma vida de batalha todo dia. Por isso é que Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cruz de cada dia e siga-me. Carregar a cruz é sacrifício, entendeu? Carregar a cruz é sacrifício, irmãos. Nós não estamos andando em cima de tapete de pétalas de rosa. Tem momento que tem momento que tudo é festa, tudo é alegria, mas tem momento que é amargo o negócio. Tem momento que parece ser fel na nossa boca. Tem momento que parece espinho onde a gente pisa. A vida do crente é assim. Mas vamos desistir? Se a nossa jornada tem recompensa, se nós chegar no final fiel a Jesus, então vamos atravessar. O mar está encapelado, vamos procurar vencer as ondas. Entendeu? Eu já falei para os irmãos que eu estava no porto de Ibituba um dia, como um rapaz novo ainda, empregado da companhia DOC, eu trazia coisa do porto para a casa dos patrões. Eu fui lá no porto buscar camarão
para os chefes. Mas me chamou a atenção, irmão, foi uma embarcaçãozinha pequena, um botezinho, um caicozinho, né? Com um cidadão só dentro dele. O Siderúrgica 9, que era um navio, estava lá fora. O vento norte soprando, que era uma coisa terrível. Igual ontem que eu estava lá em Mituba, nunca vi daquilo. O carro não parava na estrada. Aquele camarada, irmão Silas, saiu da beira da praia remando aquele botezinho. Levou algumas horas para chegar. Eu perdi o tempo, consumi o tempo sentado, olhando para ele. Porque eu era crente, eu quero ver a lição que ele vai me dar. Ele vai desistir, ele não vai aguentar, ele vai desistir. Pois, irmãos, o vento empurrava ele 2 metros para trás, ele remava mais 1 metro para frente, e chegou depois de umas 2, quase 3 horas, ele chegou e encostou no navio, e alguém desceu uma escada para ele subir para lá. Mas ele não desistiu. Ele chegou até lá. Por que ele chegou até lá? Porque ele tinha um objetivo. Ele ia buscar alguma coisa boa lá a bordo do navio. Então ele não podia desistir. Se ele desistisse, ele perdia. O navio ia embora e ele ficava sem aquilo que ele queria. Irmãos, assim é a nossa vida. O vento está soprando contrário, as ondas estão batendo, mas você está com os 2 remos na mão. Não solte o remo. Os 2 remos para remar. Um remo só você vai dar em volta, mas com os 2 remos você vai avante. Como é que diz aquele hino? Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Vê aí como é que é o negócio. A vida do crente é experiências que a gente passa. Peleja no deserto. A nossa vida é de luta. No mundo tereis a aflição. Tem hora que é uma enfermidade, tem hora que é um desgosto, tem hora que é escassez financeira. Tem momento, irmão, que não temos um tostão no bolso. Entendeu? Tem momento que não se tem um tostão no bolso. Quer se dar uma oferta, mas não se tem dinheiro. Quer se ajudar, mas os recursos financeiros não dá. Mas tem momento que você sorri de alegria, porque se põe a mão nesse bolso, tem dinheiro. Põe a mão nesse bolso, tem dinheiro. Põe a mão nesse bolso. Um dia eu vi esse camarada que está aí, ó. Esse cidadão que está aí, esse casal que está aí, essa menina aí. Eu estava lá no ginásio. E eu estava pedindo para mandar para, parece que é para a África, né? É um negócio que eu queria fazer, não sei o que era. Esse irmão chegou e começou a tirar dinheiro do bolso. E tirou desse bolso, e tirou desse bolso, e tirou desse bolso, e tirou desse bolso, e foi botando em cima. Lá no púlpito, no ginásio. Naquele dia você entregou para mim mais de 8 mil reais. Porque ele tinha dinheiro. Mas nem todo dia você tem esse dinheiro. Tem momento que ele quer dar, mas não tem dinheiro. Mas naquele dia ele tinha. Entendeu? Então quando se tem, se aproveita. Porque vai chegar o dia que não se tem. Então quando se tem, não se fecha a mão, irmão. Para quando não tem, você dizer assim: Deus abençoa quem tem, porque eu já tive, mas agora não tenho. Entendeu? Nem sempre, irmão Antônio, nem sempre você não vende carradas e carradas de tijolo, não. É tijolo ou telha? Tijolo e telha. Quanta madeira eu comprei lá, irmão Antônio? Tem vezes que tem, mas tem vezes que não tem. A nossa vida é assim também. Tem vezes que a gente chega no púlpito, a gente está brilhando. Tem vezes que eu chego aqui que eu estou saltando de alegria, mas tem vezes que eu estou numa sequidão tremenda. Que a gente abre a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não se encontra nada. É um livro selado. Nem sempre é mar de rosa, nem sempre é chuva no quintal. Entendeu? Tem momento de peleja. Agora no deserto tem guerra também. Jesus pelejou no deserto. O Moisés pelejou no deserto. O deserto que Jesus pelejou e foi contra o próprio demônio, Satanás. Jesus pelejou contra ele cara a cara. O apóstolo São Paulo disse que nós ainda não enfrentamos, né, essa peleja. Nós ainda não enfrentamos. Jesus enfrentou cara a cara, lutou com ele, discutiram. Entendeu? Jesus venceu. E ele deu exemplo para nós. Assim como eu venci, eu estou convosco todo dia. Vocês vão vencer. Nem sempre, irmão, vai aparecer um irmão para você e vai beijar no seu rosto. Nem sempre você vai encontrar um arão no caminho. Talvez você vá se encontrar com alguém pensando que é um anjo de luz, que é um anjo que vem trazer mensagens boas, vem trazer mensagem ruim, mensagem desagradável. Entendeu?
e você, puxa, eu estou aqui com a responsabilidade, ainda vem uma mensagem dessa para nos desvanecer. Tem que enfrentar um faraó, ainda vem uma mensagem dessa. Mas não, Deus mandou um Arão, que era o irmão dele, e beijou ele: meu irmão, eu estou aqui, Deus mandou, falou comigo para me encontrar contigo, e vamos para Faraó. Eu estou aí junto contigo. O Arão não veio dizendo assim: rapaz, tu está doido, tu já é um criminoso, tu matou um egípcio lá quando estava lá, agora tem coragem de comparecer diante desse homem? Ele está furioso, ele vai te matar, melhor tu fica cuidando das ovelhas mesmo. Mas não, o Arão veio para ser a língua de Moisés, e foram e salvar o povo de Israel, o povo judeu, das garras dos egípcios. Jesus enfrentou os demônios, mas hoje nós temos vitória, porque Jesus lutou no deserto por nós. Agora, quando chega o nosso deserto, temos que enfrentar, e Jesus não está longe de nós, Ele está junto com nós. Estarei convosco todo dia, até a consumação do século. Isso nós vemos no capítulo 4, do versículo 1 em diante de São Mateus, né? Aí, para concluir, evangelização no deserto. Capítulo 8 de Atos, versículo 26, foi o encontro de Filipe com o eunuco no deserto, né? Também a salvação no deserto. Irmãos, há encontro com homens de Deus no deserto. Por causa daquele encontro lá no deserto, uma nação foi salva. Foi a Etiópia, né? A Etiópia foi salva por causa do encontro de um evangelista, que o Espírito Santo levou ele para o deserto. Nem sempre, irmãos, o Espírito Santo nos leva para o paraíso. Nem sempre o Espírito Santo nos leva para lá, nos leva para o deserto para ter lição importante, para dar valor a uma alma. Entendeu? Para dar valor a uma alma, Deus nos leva para um lugar difícil. É muito bom chegar numa igreja bonita, chegar aqui, se apresentar, né, e dar uma palavra a todo mundo: glória a Deus, aleluia. Cantar no meio de uma multidão é fácil. Irmãos, cantar e dar glória a Deus é fácil. Mas ir para esses lugares longínquos, olha, irmãos, outro dia um missionário me telefonou: pastor, não aguento mais aqui, por favor, estou há 11 anos aqui, me socorra, por favor, me ajude. E eu reconheço que não pode ficar mais lá. Eu reconheço que é uma ilha. A esposa agora deu uma hemorragia, para onde vai correr? Eu disse: aguenta por aí mais um pouquinho. Estou preparando outro casal para colocar no seu lugar, porque é cansativo, entendeu? Todo dia vem nas mesmas caras. Não tem no mercado para ir, não tem num jardim para ir, não tem num supermercado para ir, não tem lugar. É levantar, ver o céu, ver o mar e ver a ilha, só, e mais nada. Mas ali tem almas. Eles estão lá por causa de quem? Não por causa daquilo, é por causa das almas que estão lá, entendeu? Então eles ficam exaustos também, eles pedem socorro. Então a gente tem que socorrer e botar o outro na caminhada, preparar outros para chegar lá, para poder salvar almas, continuar o trabalho. E essa missão é a missão que vem para minhas costas. Essa missão é o que tem que resolver. Eu tenho que ter gente para substituir. A exigência é para cima de mim, porque eu aceitei o que Deus mandou fazer, eu fiz, e agora? Agora tem que continuar. Pastor, mas tem dinheiro para gastar? Tem que dar o jeito. O trabalho não pode parar. Eu já construí uma igreja lá. É aquela coisa mais difícil, levar material tudo de avião. Mas já está construído, está bonito lá. Quem vai para lá agora? Vai pegar o quê? Vai pegar o pandeló, com um bocado de guaraná e Coca-Cola para tomar. Porque o pior já foi feito. Foi entrar lá, enfrentar aqueles índios, enfrentar aquela rudeza. E agora o tempo está feito. Já estão consagrando gente. Já vamos lá consagrar pessoas ao diaconato, ao presbitério. Já tem um comércio grande. É bonito isso. Aí é fácil chegar lá e já os irmãos: vamos cantar, irmão. Já tem quem toca um violão, já tem quem toca um pandeiro, já tem quem canta. Agora é fácil, mas dá o primeiro passo. Como João Batista, ele gritou: eu sou a voz que clama no deserto. Depois de mim vem um. Aí está uma obra diferente. Ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. Ele tem uma pá, vai de parreira, vai separar o trigo para um lado, a palha para o outro. Aí foi entregue para outro. Assim é a nossa vida também. Quantas vezes o missionário está lá: pastor,
Aqui é ruim, né? Agora o irmão Lauro vai lá para o deserto da Bahia, levar o Natal missionário para o Oséias, para aquela turma tudo lá. O Zé telefonou para mim, manda mais um casal para me ajudar aqui, porque agora já aumentou o número de pessoas, e eles estão lá lutando, né, trabalhando lá. Aqui é fácil, irmãos. Aqui eu estou cheio de obreiro. Pode chamar qualquer um desses aí que chega aqui e prega a palavra. E tem gente para ouvir. Mas lá, às vezes só tem jumento na porta da igreja, ainda urinando para deixar um fedor terrível, comendo papelão, e às vezes tem uns bêbados ali entrando na igreja fazendo a maior bazé, mas tem que estar lá, entendeu? Servindo a Jesus. Nem tudo é mar de rosa. Nós, obreiros, a obra do Senhor é assim. E tem obreiros que já quer entrar tudo feitinho, aí é fácil. Agora começar, aí é difícil. Outro dia um irmão aqui chegou estava resolvendo um caso aqui na mesa diretora. O irmão disse assim: olha, pastor, eu disse ao meu presidente, eu tiraria fora esse camarada, porque ele não serve, porque ele desfazer da sua congregação, se achar sábio, entendido, importante, né? Congregação muito pequena para mim, pastor. Aquele campo para mim é muito pequeno. Eu quero uma coisa melhor, eu quero uma coisa mais grande. E nós suportar isso aqui, naquele meu tempo, naquele tempo antigo, nós saía de a pé, de bicicleta, viajar 40 e poucos quilômetros de a pé, enfrentava caboclo, enfrentava tudo. Hoje, trabalho grande aí, essa gente pega tudo de mão beijada, estão reclamando. Quero saber se já tem dízimo, né? Se já tem banda de música. Aí tudo é fácil, hein? Montar num cavalinho encilhadinho, domadinho é bom, vai embora. Mas começar a botar o freio na boca do camarada aí, do burrinho, e ensinar ele para depois fazer um salvo redimido pelo sangue de Jesus, o começo é difícil, porém, Jesus está com nós, entendeu? Não convém desanimar. Jesus enfrentou tudo pior, para hoje nós estar sentados aqui, se alimentando da palavra, glorificando o nome do Senhor. Não é bonito isso? Deus abençoe nosso ouvinte. Eu agradeço a Deus pelo você que está em sintonia conosco. Tire do ar agora.